Oi, tudo bem? O Unibrasil em Síntese está começando e você não pode perder. Recém-formado de Direito da Unibrasil vence o concurso da FEMPAR. Calouros são recebidos com várias atividades especiais. Boutique é inaugurada no primeiro bloco. Começa a segunda chamada do ProUni. E a apresentação da Orquestra de Violões encerra a jornada acadêmica. Professor Sérgio Lobo assume a coordenação de pós-graduação da Unibrasil. O Unibrasil em Síntese está começando, não saia daí! O recém-formado em Direito pelas Faculdades Integradas do Brasil, Luiz Antônio Sequinel, foi um dos 3 vencedores do segundo concurso de monografias jurídicas da Fundação Escola do Ministério Público do Estado. Sequinel fez uma análise da cláusula de perfil nos seguros de automóveis. A monografia trata da abusividade da cláusula de perfil nos seguros de automóvel. Eu consegui demonstrar essa abusividade com base nos acórdãos, com uma pesquisa que foi feita nos acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. É muito gostoso, né, receber um prêmio, né, até porque a escolha dessa monografia, ela começou na própria instituição, na própria Unibrasil, dentre aí cerca de 150 trabalhos. O meu foi escolhido para representar a Unibrasil junto à escola do Ministério Público. Então isso por si só já foi um motivo de orgulho. Na FEMPAR eu concorri com outras 26 ou 27 monografias de instituições de todo o Estado, né? E fui um dos 3 escolhidos para a premiação. Então isso para mim coroa a minha graduação de uma maneira muito gostosa, muito salutar, né? Onde eu pude utilizar todo o conhecimento que eu adquiri na instituição, juntamente com a minha bagagem profissional, que é da área de seguros, e eu consegui fazer uma conexão das duas coisas que eram um desejo meu desde o primeiro dia de graduação. Eu queria um tema que tivesse ligado com isso. Então foi muito gostoso receber essa premiação. O início das aulas nas Faculdades Integradas do Brasil teve muitas atividades e uma das personalidades que marcaram presença foi a secretária de Estado da Educação. Nós temos uma história da educação brasileira que passa por diferentes momentos. Desde um momento em que a educação não é colocada como prioridade no contexto brasileiro, questão de 100 anos atrás, é muito recente a nossa história, se compararmos com a história europeia, com a história de outros continentes mais desenvolvidos. Então temos uma primeira negação do próprio processo educacional, onde a educação era destinada só para as famílias mais ricas, ou então para formar absolutamente pessoas só num nível básico para servir para o trabalho. Esse momento foi superado, nós passamos por um processo muito longo de democratização da educação brasileira. E nesse processo caminhou 2 questões que são fundamentais. A quantidade, nós tínhamos que dar acesso à população a essa escola, que se torna uma escola pública, sob a responsabilidade do Estado. E não só um acesso, tinha que dar acesso com qualidade. Um acesso que garantisse a permanência e um sucesso na aprendizagem. E equilibrar esses 2 fatores, o acesso e a qualidade com a permanência, sempre foi um desafio muito grande para a educação brasileira. E é muito recentemente que nós vencemos esse primeiro passo, que é a quantidade, que nós conseguimos colocar nas escolas os nossos alunos para o ensino fundamental, ainda num primeiro nível, só ensino fundamental, que vai dos 7 aos 14 anos. Então foi um desafio grande, uma luta constante, e costuma-se dizer que o Brasil hoje universalizou a educação, o ensino fundamental e busca universalizar a educação básica. Mas é uma fala ainda muito complicada, porque ainda nem todos chegam ao ensino médio, muitos param no ensino fundamental, e mesmo esses que fizeram o ensino fundamental e vão para o ensino médio, nós podemos questionar a educação brasileira no caráter da qualidade. Como é que está essa qualidade? Então isso realmente é desafio para os educadores, é desafio para o político e é desafio para cada cidadão, pensar na educação realmente como uma prioridade. Muitos países, a gente sabe, que saíram de suas situações difíceis de pós-guerra ou então de uma economia muito complexa, saíram e conseguiram essas saídas pela educação. E nós vemos que realmente priorizar a educação é
buscar um desenvolvimento completo do país. Só que não é um investimento que você tem retorno imediato, é um investimento a longo prazo. E eu aí coloco, e o que eu vou realmente abordar hoje na aula inaugural, são 4 eixos que são os nossos desafios. Tá? O eixo que é da infraestrutura educacional, então nós precisamos pensar numa infraestrutura que vai desde a rede física, quais são os prédios, os espaços, as escolas, na zona rural, no campo, nas cidades, como é que você distribui essas escolas para os alunos. Falar em rede física, nós temos que falar nos mobiliários, em laboratórios, temos que falar em transporte escolar, em merenda escolar, em livro, em biblioteca, enfim, você tem que dar o suporte para que a educação aconteça. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é o eixo dos profissionais da educação, porque dentro dessa escola que nós queremos dar uma infraestrutura adequada, você precisa de profissionais para movimentar essa infraestrutura. Então, nós temos que valorizar esses profissionais, cada vez mais ter um plano de carreira, ter salários adequados, ter boas condições de trabalho, fazer concurso, mas especialmente, né, ter um bom preparo profissional. Né, investimos muito na formação inicial e continuada desses professores. Então, esse é o segundo eixo fundamental na educação. O terceiro eixo é o eixo da gestão. Essa escola que está ali com esses profissionais, ela precisa ser organizada, planejada, avaliada, então ela tem que ter uma tarefa profissional, ela não acontece por acaso. Você precisa realmente investir num profissional que faça uma boa organização desse trabalho. E nesse sentido nós chamamos a gestão educacional, que vai desde o macrosistema brasileiro, na organização do ensino superior, da educação básica, da educação infantil, dos 9 anos, enfim, com a educação de jovens e adultos, indígenas, campo, nós temos uma diversidade muito grande no Brasil. Então lidar com tudo isso que vai do macro, na rede federal, rede estadual, rede municipal, rede privada, até um micro, que é quando eu chego na escola, que eu chego nessa organização escolar e finalmente na sala de aula, né, nessa relação direta de professor-aluno. Ali é uma gestão, mas é uma gestão assim, do processo ensino-aprendizagem. Então esse terceiro eixo é fundamental para mover, né, toda essa máquina educacional. E o quarto eixo, eu diria que nenhum é mais importante que o outro, né? Todos estão ligados, mas o quarto eixo, ele é realmente muito importante no sentido de que tudo isso deve funcionar como uma prática pedagógica. Você tem que ter um objeto de trabalho que é passar o conhecimento. E isso tem que ter diretrizes, tem que ter uma organização pedagógica para dizer o que o aluno vai aprender, para que serve essa escola, qual é a função dela. É uma função de ensinar o quê? Então tem as disciplinas, nessas disciplinas tem um pré-requisito, tem o requisito, tem o pós-requisito, enfim, você tem uma estruturação do sistema brasileiro e dos conhecimentos que foram postos na humanidade que precisam ser passados para os alunos. E esse eixo eu chamo de prática pedagógica. Então, o movimento, né, desses 4 eixos juntos que fazem com que hoje em dia nós tenhamos muitos desafios na educação nessas duas vertentes, da qualidade e da quantidade. O papel do professor é entender toda essa máquina. Você não pode pegar uma pessoa que sabe um pouco mais do que o aluno, como era no passado. Aquele que sabe um pouco mais ensina o que sabe um pouco menos. Não, ele tem que ter realmente um profissionalismo. Ele tem que saber o que ele vai ensinar, ele tem que ter uma competência técnica muito grande. Acho que hoje em dia, falar em competência técnica, eu não estou caindo no tecnicismo, eu estou dizendo que o professor, ele tem que saber dar uma aula, ele tem que ter didática, ele tem que compreender o aluno, a idade que o aluno tem. Ele não ensina uma criança do mesmo jeito que ensina um jovem, ou do mesmo jeito que ensina um adulto ou um idoso. Ele tem que ter compreensão dessas fases de desenvolvimento humano, tem que saber passar o conhecimento, mas principalmente ele tem que dominar o conteúdo da sua disciplina, da sua área, para poder ensinar esse aluno. E também não adianta só, eu diria, ele ter esse conteúdo e essa competência, porque ele vai ter que se aprimorar sempre. Os desafios que um jovem traz para ele hoje não vão ser os mesmos desafios de amanhã. E mesmo o conteúdo que ele absorveu na faculdade, que ele aprendeu, né, que teve mais conhecimento, aprofundou o conhecimento científico e tenta transformar esse conhecimento num saber escolar para poder passar para o aluno, isso não vai bastar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 30 anos. Então,
então ele tem que se atualizar constantemente, e eu acho que a grande palavra-chave, né, é ter uma boa formação inicial, mas principalmente uma formação continuada. Ele não pode parar de estudar, porque o conhecimento é dinâmico, o conhecimento não para no mundo, né, e o nosso aluno está vindo desse mundo. Então o professor tem essa tarefa, que é uma tarefa fantástica, mas muito difícil, né, de estar constantemente em atualização. Quem voltou de férias encontrou uma boutique nas faculdades integradas do Brasil. Além dos uniformes, nós estamos trazendo também um pouco de modinha, presentes, lembrancinhas, para que os estudantes tenham outras opções e possam escolher. Nós temos também até quadros. Estamos expondo um dos quadros aqui e podemos vendê-los também. Procuraremos trazer quadros de outros artistas, inclusive. Os estudantes podem vir aqui até a Boutique Unibrasil e nós anotaremos as suas necessidades e buscaremos tais produtos, porque o nosso objetivo é trazer novidades e produtos que sejam do seu interesse. A loja fica no bloco 1 e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã à 1 da tarde e das 5h30 da tarde às 9h30 da noite. Os selecionados em segunda chamada do Programa Universidade para Todos, o ProUni do Ministério da Educação, devem comparecer nas instituições de ensino até o dia 27 de fevereiro. Os contemplados devem comprovar os dados cadastrais informados na inscrição. Para saber se foi beneficiado com a bolsa, o estudante deve consultar a página eletrônica do ProUni. Será preciso indicar o número de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ou o CPF. O estudante pode ainda ligar para o telefone gratuito 0800 61 61 61. O setor do ProUni na instituição fica no térreo do bloco 1 e seu atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 11 horas e das 3 horas da tarde às 6 horas. Mais informações pelo telefone 3361-4297. A jornada acadêmica para a organização de atividades letivas das Faculdades Integradas do Brasil encerrou com a apresentação da Orquestra de Violões da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Antes do início das aulas, a instituição passa por um momento de planejamento e organização das atividades que serão realizadas ao longo do semestre. Nós vivenciamos a jornada acadêmica com coordenadores e professores. Após esse período intenso de trabalho, planejamento, decisões sobre detalhes e procedimentos, nós decidimos realizar um momento de confraternização e integração entre professores, coordenadores e diretores. Afinal, é o início do semestre, tudo está planejado e estamos felizes em receber novamente os alunos na Unibrasil. Olá! Hoje o Unibrasil em Síntese conversa com o professor Alessandro Quinal, diretor de Planejamento das Faculdades Integradas do Brasil. Tudo bem, professor Alessandro? Tudo bem. O professor Alessandro integra o Escritório de Gestão Integrada, que foi implantado na instituição. Então, professor Alessandro, a que se propõe o Escritório de Gestão Integrada? Bem, uma instituição de ensino, assim como uma organização de saúde, é considerada uma instituição complexa. E essa complexidade deve ser tratada de forma que todos os departamentos, tanto administrativos quanto acadêmicos, eles possam trabalhar em intensa integração. Então, essa é uma iniciativa que já acontece em grandes empresas, empresas onde exige exige uma gestão compartilhada, integrada e num modelo de negócios complexo. Então, a Unibrasil, uma vez que possui uma comunidade, uma grande comunidade com aproximadamente 7.000 alunos, 500 funcionários, então toda essa complexidade demanda um escritório que possa integrar cada vez mais as atividades administrativas e acadêmicas, visando a melhoria da qualidade no atendimento e na prestação de serviço educacional. E quais setores fazem parte? O projeto ele vai ser dividido em duas partes, né? Ou está dividido em duas partes. A primeira parte nós trabalharemos com as questões administrativas, né? Visando agilizar e diminuir os tempos de resposta de atendimento.
Por conseguinte, os departamentos envolvidos nesse primeiro momento são os departamentos representados pelas áreas administrativas. Então, nós temos o departamento de suprimentos, nós temos o departamento de comunicação e relacionamento com o mercado, nós temos o departamento de gestão de pessoas, nós temos o departamento de tecnologia de informação e, logicamente, já pensando no futuro, há também a representação da área acadêmica que completa a equipe. E quem se beneficia pelo projeto? Bem, em primeiro lugar, os nossos alunos, né? Eles são a razão da nossa existência e todas as nossas atividades, sejam elas administrativas ou acadêmicas, elas dizem respeito, são preparadas carinhosamente para os nossos alunos. Então, certamente, quem receberá ou terá essa resposta, essa pronta resposta, será, logicamente, os nossos alunos. Por consequência, o corpo docente, os coordenadores e toda a comunidade da Unibrasil, funcionários, técnicos, também serão beneficiados, uma vez que esses processos todos serão integrados e isso dará mais condição de trabalho a todos. E essa é uma tendência mundial. A Unibrasil tem planos de inovar com outros planos de gestão? O Escritório de Gestão Integrada é uma das primeiras iniciativas, né, visando a maturação do processo de gestão da instituição, e o Escritório de Gestão tem uma outra grande missão, que é buscar projetos inovadores em gestão, tanto administrativa quanto acadêmica. Então, essa é a primeira iniciativa e novas surpresas virão, com certeza. Os 25 cursos de graduação das Faculdades Integradas do Brasil já estão recebendo a transferência de alunos vindos de outras instituições. As solicitações podem ser feitas na Central de Atendimento Acadêmico, no térreo do Bloco 1, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 9 da noite e aos sábados, das 8h30 da manhã ao meio-dia. A Unibrasil fica na rua Konrad Adenauer, número 442, no Tarumã. Mais informações pelo telefone 3361-4205 ou pelo e-mail transferências@unibrasil.com.br. Os cursos de pós-graduação das Faculdades Integradas do Brasil estão sob a coordenação do professor Sérgio Pereira Lobo. Mestre em Administração pela Escola Superior de Administração e Gestão de Empresas de Barcelona, Lobo dedicou grande parte de sua carreira à educação superior. A proposta que nós estamos levando hoje à sociedade de maneira geral, e principalmente para o nosso público, que é os nossos egressos, principalmente funcionários, e aquelas empresas parcerizadas, é realmente de oferecermos um pacote de cursos, né, um conjunto de cursos que sejam novidades no mercado. Nesse pacote nós estamos oferecendo também cursos de curta duração, que chamamos de educação continuada, para atender algum público que queira especificamente algum assunto diferenciado. Então, temos cursos de curta duração de 15 a 30 horas, temos curso de aperfeiçoamento, que vai até 210 horas, e cursos de especialização. Nosso público principal, nós estamos procurando despertar o interesse dos nossos egressos recentes de 2008 a 2007, já estamos com um pacote especial para eles, dentro dessa programação, com um desconto de até 15%. Para os nossos egressos, né? E para funcionários que queiram fazer cursos de curta duração ou até de aperfeiçoamento, também um benefício dessa ordem. A Secretaria de Pós-Graduação da Unibrasil fica no térreo do Bloco 1. Os telefones para informações são o 3361-4218 e o 3361-4242. Os e-mails de contato são pós-graduação@unibrasil.com.br ou pós@unibrasil.com.br. Para os egressos da Unibrasil, o desconto é de 15% e você encontra mais detalhes pelo site www.unibrasil.com.br. As Faculdades Integradas do Brasil estenderam o prazo para a realização das provas do vestibular agendado 2009. As avaliações serão realizadas sempre às quintas-feiras e as inscrições podem ser feitas pelo nosso site. O Unibrasil em Síntese fica por aqui. Eu te encontro na próxima edição. Até lá!
Esse é o Economia Unibrasil, eu sou Edson Stein. Hoje eu vou abordar uma outra questão relacionada à crise. E a questão é demitir ou não demitir durante a crise. Então, é importante que as empresas façam uma análise aprofundada sobre a sua necessidade de dispensa de trabalhadores. Normalmente, numa crise, né, as empresas, alguns dirigentes ou gestores atropelam, às vezes, os fatos. Por conta da crise, se tem uma expectativa negativa, normalmente se fala em crise, a palavra crise, né, se tem uma expectativa negativa. Agora, a crise também é um momento de oportunidade, como eu já abordei no programa passado. Então, é importante avaliar o seguinte: qual é o custo de oportunidade para você demitir o seu funcionário? Levando em consideração o quê? Que esse funcionário você treinou ele durante um bom tempo, você investiu recursos, ele está habituado com a sua empresa, ele veste a camisa da sua empresa, ele produz o produto com qualidade e você vai dispensá-lo por conta de uma crise. Eu acredito que as empresas, a grande maioria das empresas, acumulam o que se chama uma certa gordura e podem suportar por um determinado tempo, eventualmente um custo, né, adicional. Por quê? Porque é muito importante que você analise, como eu estava dizendo, o impacto disso para o médio e longo prazo. A crise não vai perdurar por muito tempo. Estima-se que, para o caso do Brasil, final de 2009, na pior das hipóteses, no início de 2010, a crise já vai estar com uma força bem menor. Então, no início de 2010, se você demitir os seus trabalhadores, você vai precisar retomar o ritmo de produção até então produzido. O seu trabalhador, aquele que você demitiu, ele não vai ficar no mercado, não vai ficar esperando em casa que você chame ele de volta para a sua empresa. Ele vai tentar, ele precisa sobreviver, ele precisa de renda, ele vai procurar uma outra atividade, um outro emprego. E talvez aquela contribuição, toda aquela experiência que ele acumulou durante o tempo que ele esteve contigo, ele vai levar para o seu concorrente. E o seu concorrente vai ficar muito contente com isso, porque ele vai estar com um quadro de pessoal qualificado e preparado para retomada, o ritmo normal de produção, né, ele vai ter à sua disposição esses trabalhadores qualificados. E você vai fazer o quê? Você vai ter que ir para o mercado buscar alguém que esteja à disposição, e se não tiver à disposição, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que treinar, você vai ter que desembolsar, você vai ter custos adicionais. Então, esse é o custo de oportunidade que você deve calcular de uma forma muito tranquila, né, sem atropelos, para ver se é necessário ou se esse custo de oportunidade que você vai incorrer para a demissão do seu trabalhador não significa um custo exagerado. Por quê? Você não demite, todos sabem, os gestores da empresa sabem, que ao demitir um trabalhador você incorre em sérios desembolsos, ou diversos desembolsos, como é pagamento de multa de fundo de garantia, eventualmente férias proporcionais, 13º salário e tudo mais. Uma outra questão importante nessa questão da demissão numa economia como a nossa, uma economia capitalista, uma economia de mercado, as empresas produzem produtos para vender, não é verdade? Quem compra esses produtos? Quem tem renda. E só tem renda quem está empregado. Se todos resolverem demitir ou enxugar o seu quadro por conta da crise, ou supondo que a crise vai se agravar ou vai ser mais forte, ela pode não ser tão grave e nem tão forte, principalmente por causa da economia brasileira. Então, se todos demitem, uma parcela, além de perda de venda para o mercado externo, porque a crise é mais forte nos países desenvolvidos, né, você vai perder, se todos demitirem, vão perder a capacidade de consumo daqueles trabalhadores que perdem as suas vendas aqui. Então, é importante que todos façam esforço, que todos, né, consumam uma parte da sua gordurinha, da gordura que cada um tem, para que na retomada, na superação da crise, todos possam estar num patamar muito melhor do que até então. Porque se todos demitirem, vai ter uma desaceleração, os fatores de produção vão ficar desempregados, porque você não demite só o trabalhador, você de alguma forma desemprega a máquina que ele opera, né, o setor de operação dele, ou os componentes que ele produz e tudo mais. Então, na retomada, isso demora mais, o custo eventualmente é maior. Então, é importante que se pondere, de novo, né, repetindo, que se pondere muito a questão da demissão. Até porque, para vender o seu produto, você precisa de terceiros empregados. O empregado do outro setor, o empregado do serviço, o empregado do comércio,
né, o empregado da outra indústria, que não o seu concorrente, mas também o seu concorrente. Então, essas pessoas precisam ter renda para consumir os produtos. É só assim que você vai vender o seu produto. Então, você tem empregados qualificados, eles vestem a camisa e você investiu muito para isso. Pense sobre isso, pense de uma forma importante. Esse foi a Economia Unibrasil, eu sou Edson Stein.